Então vamos começar, pessoal, aula de português agora. Quero dar um bom dia para todos que estão aí, que esperaram eu chegar. Cauã, Joana, Josane, Kellen, Maria, Nayara, Rosimar, Sabrina, Tiago. Espero que vocês estejam bem. E se quiserem se comunicar aí comigo, podem ligar o microfone. Se quiserem, podem também mandar mensagem. E então eu vou começar compartilhando a tela. Na aula de hoje, nós vamos estudar algumas perguntas do Enem de 2020, né? Vamos fazer um pequeno simulado. E depois a gente vai estudar bastante gramática hoje, tá? Porque acho que é interessante a gente fazer, então, uma revisão sobre esses assuntos. Não porque talvez caia na prova, porque é difícil cair gramática em si, assim, mais questão de, digamos, uma pergunta técnica é mais difícil de acontecer, mas a gramática está sempre implícita e é importante a gente entender a função das palavras, porque uma palavra numa frase tem uma função, mas em outra ela tem outra função e a gente tem que ficar atento. E também para a questão da redação. Né? A redação ela exige que a gente use conjunções, que é o que nós vamos estudar hoje. As conjunções, as orações coordenadas. Então, eu vou fazer uma revisão sobre vários assuntos relacionados a gramática, de sintaxe de texto e funções de palavras. Né? Então, vamos começar. Eu vou compartilhar minha tela com vocês. Muito bem. Na aula de hoje, então, a gente vai fazer um simulado do Enem, algumas questões comentadas, como eu falei, e também vamos estudar um pouco de gramática, conjunções, entre outros assuntos. Então, galera, vou começar aí com essa primeira pergunta da prova azul de 2020. É uma questão que fala sobre parte geográfica, né? Como eu sempre digo, uma dica que eu dou é começar lendo o enunciado da pergunta. A gente vai fazer isso agora. Vamos começar tentando entender o que o Enem quer de nós. Né? A pergunta é: no contexto das distintas formas de apropriação litera, o poema de Cora Coralina valoriza a relação entre... Então, essa é uma questão que envolve português e também a geografia, certo? Então, você olha como o Enem ele faz esse jogo de buscar que o aluno ele tenha conceito, tenha conteúdo, tenha saberes de forma horizontal, de forma interdisciplinar. Né? Então, essa é uma pergunta que envolve duas disciplinas, não só o português. Vamos ler, então, o texto e vamos tentar ver qual é a forma de apropriação litera que aparece no texto. Então, existem os grileiros, que tem a gente vê lá na letra A, os meeiros, com o perdão da minha ignorância, não sei o que são meeiros, então eu vou procurar aqui agora no dicionário e vou falar para vocês, talvez também não saibam. Então, M... M... Me... Eu procuro aqui, tá? Meeiro, aqui, ó. Quem tem de ser dividido ao meio, que se pode partir em duas partes iguais, o que tem direito à metade de certos bens ou interesses. Lavrador que planta em sociedade com o dono do terreno, pelo sistema de meia. Então, meeiro é pelo sistema de meio, metade para o cara que planta e metade para o dono da terra. Camponeses, indígenas e também os latifundiários. Eu já ouvi muito falar na palavra latifundiários, mas eu não tenho certeza do que significa. O que eu tenho que fazer? Procurar. Né? Desculpe a minha ignorância de novo,
mas eu não trabalho com essa área, mas então eu vou pesquisar o que, que é exatamente latifundiários. Claro que no dia do Enem você não vai poder procurar essas palavras. Por isso é bom a gente fazer esses simulados para aprender palavras novas. Né? Essas aulas do pré-ENEM envolvem todas as disciplinas, elas vão trazendo esses conceitos. Né? Então, latifundiário, aqui, latifundiário, relativo ao latifúndio. Latifúndio é proprietário do latifúndio, então latifundiário. Propriedade rural de grande extensão, cuja maior parte da terra apropriável não é aplicada à cultura e nem à exploração econômica. Então, latifundiário é aquele que tem a terra, um grande pedaço de terra, mas ele não usa para parte econômica, enfim, é uma terra ociosa, digamos assim. Então, a pergunta é, o que o texto, o poema da Cora Coralina valoriza? A relação entre grileiros, meeiros, camponeses, indígenas e ou latifundiários. Então tem uma relação entre duas coisas, grileiros e campo territorial, meeiros de divisão do trabalho, camponeses e natureza, indígenas e o manejo agroecológico. Para quem não sabe o que é manejo agroecológico, é a questão da, da agricultura no sentido da sustentabilidade, né? Por exemplo, ah, frutas, verduras orgânicas sem uso de veneno é um exemplo disso. Né? E também latifundiários e a fertilização do solo. Vamos ler o poema, então, para descobrir. Se chama Cântico da Terra. Eu sou a terra, eu sou a vida. A ti, ó lavrador, tudo quanto é meu, teu arado, tua foice, teu machado, o berço pequenino de teu filho, o algodão de tua veste e o pão de tua casa. E um dia, bem distante, a mim tu voltarás, no canteiro materno de meu seio, tranquilo dormirás. Plantemos a roça, lavremos a gleba. Uma palavrinha aí, ó. Gleba. Sabe o que é gleba? Eu já ouvi falar. Não tenho certeza, até eu acho que eu sei, mas eu não tenho certeza. Vou procurar também e a gente vai entender melhor esse poema. Gleba eu acho que é um pedaço de terra, mas eu quero ter certeza aqui para falar para vocês. Aqui, ó. Gleba. Terreno próprio para a cultura, qualquer porção de terra, área não urbanizada. Plantemos a roça, lavremos a gleba. Vamos plantar a roça, vamos lavrar, né, passar o arado na terra que não é usada, na terra que está ociosa, na terra que não está urbanizada, no interior. Então, é um poema que valoriza a terra, valoriza a, a, eu falei, o seio, né, em que as pessoas nascem. Um dia bem distante, a mim tu voltarás, e no teu canteiro materno, de meu seio, tranquilo dormirás. Então, está falando ali de uma vida no interior, na fazenda, que é mais tranquila, né? Vamos plantar, vamos lavrar a roça. Então, o que está falando aí nesse poema? Está valorizando o quê? É um poema para valorizar alguma coisa. Né? Valorizar a natureza, valorizar o ato de plantar. Então, nós temos uma relação entre grileiros, que são aqueles que acabam invadindo terras que já pertencem a alguém, né? E acabam ficando até que essa terra acaba sendo deles, né? E o controle territorial, ou fala sobre meeiros e divisão do trabalho, camponeses e uso da natureza, indígenas e o manejo agroecológico, ou latifundiários e fertilização do solo. Qual vocês acham que é? Desculpa, se alguém falou, pode repetir que eu escuto.
Bom, o pessoal está respondendo. Bom, existe aí uma divisão entre aqueles que acham que é C, D e B. Divisão grande, entre 3 alternativas. E a resposta é a C, camponeses usam a natureza. Não fala de indígenas no texto, não fala de manejo agroecológico, claro, fala de manejo, que é o manejo da terra, de plantar, mas não no sentido agroecológico, não fala que eles não vão passar veneno, não fala nem que vai nem que não vai, não é um manejo agroecológico nem indígenas. Não temos aí a palavra, alguma palavra que se remete ao indígena, fala sobre camponeses, que é a foice, o arado, né, que é o ato de carpir, que está implícito, o machado, essas palavras aí trazem, então, uma ideia de camponeses, certo? E não indígenas. São palavras dos camponeses, a gente chama aqui de colono, né? A gente chama de colono, e lá no Enem ele chama de camponeses. Não é a letra B, porque não está falando sobre divisão de trabalho e sobre a terra que é de um e a terra e que o outro planta na terra do outro. Não tem uma história assim mesmo, né? Divisão do trabalho, não. Mas é camponeses e uso da natureza. Tá? Vamos para a próxima pergunta. Prova amarela do Enem 2020. Um texto do Domingos Pellegrini. Esse é um texto que a gente pode ver lá já embaixo na referência, é um texto de conto, Melhores Contos do Maurício, do Pellegrini, Domingos Pellegrini. E então nós vamos ter uma narrativa. Você já vai puxando esses conhecimentos da sua cabeça. Bom, se é um conto, é uma narrativa. Uma narrativa conta uma história. Então deve ter personagens, deve ter o início, meio e fim. Deve ter um momento ali que é o clímax da história, que é o momento mais tenso da história. Então isso eu já vem na minha cabeça porque eu tenho conhecimento no assunto e vocês também precisam gerar isso. Tem que saber que tem um texto que é narrativo, outro que é descritivo, que serve para descrever, falar as características. Existe o texto que tem a função de expor, outro texto que tem a função de ensinar, outro texto que tem a função de falar opinião, que é o texto de redação, por exemplo. Nesse caso, a gente já vê que por meio da palavra conto, conta uma história. Então, tem um narrador, tem personagens. Agora a gente vai dar uma olhadinha ali no enunciado. O enunciado fala assim: as reivindicações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho a que são submetidas recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é o... Já deu um nó na cabeça de uns aí, né? Porque é um enunciado muito extenso, é um enunciado que não está simplificado, ele é um enunciado com algumas palavras formais, rebuscadas, e podem ver que a pergunta, o enunciado da pergunta é quase um parágrafo, né? É grande. Por isso que a pessoa que ela lê e não fica atenta que está lendo, ela acaba se perdendo ali nas primeiras frases, já no início entende, já no final já não está entendendo o que a pergunta quer. Então, eu vou ensinar para vocês como a gente vai entender esse texto. É lendo parte por parte do enunciado, da pergunta. Então, a gente vai começar. As reivindicações operárias. Então, nós temos no texto reivindicações de operários de uma empresa, né, um clichê já da sociedade, operários reivindicando algo. Não sabemos o que é ainda, mas talvez no texto a gente vai encontrar. Então, é uma reivindicação quanto... Agora vem uma explicação. Quanto ao quê? Quanto às condições aviltantes. Aviltantes, se eu não me engano, são condições degradantes. Mas eu não tenho certeza, então eu vou procurar aqui, ó, para falar para vocês. Rapidinho eu consigo procurar e já falo.
Aviltantes. Algo que é aviltante. Ó, já estou aqui, ó. Aviltar. Aviltar significa causar humilhação, baixar o preço, depreciar. Então, são condições humilhantes de trabalho a que eles são submetidos. Então, os operários estão revoltados com as condições de trabalho, estão sendo humilhados, e eles recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, ou seja, os donos da empresa, né, os representantes na verdade não são os donos, são os representantes dos donos, tentam neutralizar essa revolta que os operários estão tendo, essas reivindicações, das quais a mais forte é então, as reivindicações dos operários, estou lendo pela terceira vez, quanto às condições aviltantes do trabalho e a que são submetidas, recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, das quais a mais forte é o ou a. Então, está falando das tentativas de neutralizar. Qual é a tentativa de neutralizar os operários que foi usado no texto, na história? Foi uma sequência de atribuição de responsabilidade, solicitação em nome dos prejuízos, intimidação, foi uma promessa, foi um apelo. Nós temos as opções ali. Vamos ler, então, a história para tentar descobrir como que a empresa tentou neutralizar esses operários revoltados. Ficou mais fácil de entender assim, né? Porque eu consegui, ou pelo menos tentei falar em outras palavras que sejam mais simples. Então, vamos ler o texto aí para tentar descobrir. Vamos falar. Perceba que não tem nem título, tá? Foi assim que eu peguei lá do Enem. Fomos falar com o tal encarregado, depois como um engenheiro, depois como um supervisor, que mandou chamar o engenheiro da nossa companhia. Então, um fala com um, que manda falar com o outro, que manda falar com o outro. Esses homens são da sua companhia. Engenheiro, ele falou, estão pedindo a conta. Então, ali nós temos um discurso, nós temos uma voz. Alguém chamou o engenheiro e falou para ele que estão pedindo a conta. Quando a gente fala de engenheiro, já vem na minha cabeça operários de uma obra. A companhia estava empenhada nesta ponte, gente, falou o engenheiro. Vocês não podem sair assim sem mais nem menos. Percebam que nós temos ali uma conversa entre engenheiros e operários. Só que não tem o famoso travessão. Sempre num discurso que seja direto, tem travessão. Então nós temos aí o tal do discurso indireto, sem travessão. As pessoas estão conversando ali no meio do texto, mas não existe nem aspas, nem travessão. Existe ali o diálogo feito pelo narrador. Tinha uma serra circular cortando uns caibros ali perto. Caibros já é um outro objeto de uma construção ali perto. Então só dava para falar quando a serra parava. E aquilo foi dando nos nervos. Então eles estavam tentando conversar com o engenheiro e tinha alguém cortando madeira, fazendo barulho ali, e eles não conseguiam nem conversar. E eles queriam reivindicar alguma coisa. Falei que a gente tinha o direito de sair quando a gente quisesse. E pronto. Nisso. Opa, quando eu tenho a palavra nisso, é para dizer que teve uma mudança, teve um fato novo. Então estavam lá reivindicando. Nisso, encostou um sujeito de paletó, mas sem gravata. Lembra que eu falei do representante do empregador? Se fosse o empregador, teria gravata, ele é um representante. Um sujeito de paletó, mas sem gravata. O engenheiro continuou falando. E a serra foi cortando. Então, a obra continuou. Quando ele parou de falar, 50 volts aproveitou uma parada da serra e falou que a gente não era bicho para trabalhar daquele jeito. Daí o supervisor falou que se era falta de mulher, eles davam um jeito. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte. Então, construção de uma ponte. A maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. A gente tinha que acabar a ponte.
A nossa companhia nunca ia esquecer nosso trabalho naquela ponte. Um orgulho nacional. Olha aí a tentativa de neutralizar. O engenheiro falou que tinha mais de 20 companhias trabalhando na ponte. A maioria com prejuízo, porque era mais uma questão de honra. Então, eles não estavam trabalhando pelo dinheiro, era uma questão de honra. A empresa estava quebrada, eles tinham que ajudar. A gente tinha que acabar a ponte. A nossa companhia nunca ia esquecer o nosso trabalho ali naquela ponte. Seria um orgulho nacional. Então, vamos, em outras palavras, o engenheiro estava implorando para os operários não desistirem e seguirem trabalhando pela honra, né? Não pelo dinheiro, pela honra. Condições degradantes? Que nada, honra. Era uma questão de honra. Então, o engenheiro tentou convencê-los de que a honra era mais importante do que as condições degradantes que eles estavam passando. Não fala se os operários aceitaram ou não, teria que ler o texto inteiro. Mas, agora a gente pode ir para a pergunta. Então, as verificações dos operários quanto às condições aviltantes de trabalho a que são submetidos recebem algumas tentativas de neutralização dos representantes do empregador, que são esses que vêm de fora e o próprio engenheiro, né? Das quais a mais forte, então a tentativa mais forte de neutralizar os operadores foi qual? Foi a sequência de atribuição de responsabilidades e de poder decisório a terceiros. Ali a gente fala a sequência de atribuição de responsabilidade de poder decisório a terceiros, ou seja, um terceiro foi lá para mandar. Né? Então, alguém de fora da história chegou para mandar, né? E ele chegou dando atribuições de responsabilidade. Falou assim: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, e acabou a história. Ou será que foi uma solicitação em nome dos prejuízos de compromissos para a entrega da obra? Será que foi essa a forma que ele tentou convencer os operários, solicitando que ia ter prejuízos para a empresa se eles não terminassem? Será que esses representantes dos empresários tentaram intimidar pela discreta presença de um agente de segurança na cena? Será que foi uma promessa de imediato atendimento da carência sexual dos operários? Será que essa foi a tentativa mais forte de atendimento aos operários? Ou será que foi o apelo pela identificação com a empresa extensiva ao amor patriótico? A Sabrina falou: nossa, que questão, hein? É, questão de interpretação, pura interpretação de português, de texto, conhecimento de mundo, relação com o trabalho. Se quiserem, eu posso explicar de novo a pergunta. Porque, na verdade, ele tem várias formas, tem várias tentativas de neutralização. Quando os operários estão nervosos ali, querendo parar com a obra e desistir da obra, acaba aparecendo
um sujeito de paletó, mas sem gravata, um sujeito diferente, novo, que eles não conheciam. Se eles soubessem quem que era, eles iam falar, chegou fulano. Não, era um sujeito estranho ali para os operários. E aí eles foram tentando, tanto o engenheiro quanto esse representante foram tentando trazer tentativas de neutralizar essa revolta deles. Eles falam, vamos dar isso para você, a gente faz falar a parte sexual, né? Fala, se tá faltando mulher, a gente dá um jeito. Então eles foram argumentando, não, vamos fazer isso então, não parem, vamos fazer aquilo. Mas tem uma dessas tentativas que foi a mais forte no texto. Agora eu vi aqui que mandaram a resposta, tava então a Rosimar Soares C, Aline B, Kellen B, Rosimar falou sim. E a resposta é a E. Por quê, professor? Porque existe um apelo pela identificação com a empresa, ou seja, vamos fazer isso pela empresa. A empresa precisa de vocês. A empresa nunca vai esquecer o trabalho de vocês. Vocês vão ficar marcados aqui para sempre. Né? A empresa nunca ia esquecer o nosso trabalho naquela ponte. Ia ficar marcado para a história. Pura balela, né? Pura balela. Será uma questão de orgulho nacional, não, amor patriótico, orgulho nacional. Um amor pela pátria, pela nação. Se eles tivessem colocado assim, amor pela nação, talvez vocês iam falar da B, né? Só que eles trocaram pátria, né, nacional por pátria, que é a mesma coisa. Então, assim, a Enem tentou dificultar mesmo, trocando palavras por outras, trazendo ali uma sequência de tentativas, mas que eles querem saber qual é a mais forte. Entende? E então a resposta é a letra E. Dessa vez ninguém acertou, mas espero que tenham entendido por que é E, né? E as outras, elas não são condizentes. Se você olhar ali a C, né, fala sobre intimidação pela discreta presença de um agente de segurança. Eu estou até agora procurando no tal agente de segurança. Será que tem mesmo? O texto é um pouco grande, não sei onde é que está esse agente de segurança, se é que ele está ali. Eu acho que não. Agente de segurança, não estou achando. Acho que não tem agente de segurança ali no texto. E a letra B, solicitação em nome dos prejuízos e compromissos pela entrega da obra. Sim, essa foi uma tentativa, mas não foi a mais forte. A mais forte foi aquela que apareceu por último. E aqueles nunca iam esquecer desses operadores. Seria um orgulho nacional a construção dessa ponte. Me digam quantas pontes viraram orgulho nacional. E as pessoas lembram de o nacional, do Brasil inteiro, né? Um ponto que marcou o Brasil. São poucas, né? Eu não consigo lembrar de nenhum. Então, vamos para a próxima pergunta, né? Fala sobre, assim, melhores poemas do Torquato Neto, que é um escritor bem famoso no Brasil, e fala sobre poemas, mas acho que esse texto não é poema, porque a gente pode ver que não está escrito em versos, né? Tem parágrafos, então não é um poema. Talvez seja um texto que fala de um poeta e do que ele faz. Pelo que eu estou olhando ali no início, né? Vamos então olhar o enunciado. O expoente da poesia produzida no Brasil na década de 1970. Para quem não sabe o que é expoente é alguém que se expõe, né, pela palavra expoente, e que é uma referência. Tá? Só que o Enem, ele é sacana, né? Ele traz palavras difíceis, porque ele quer justamente testar a sua capacidade de português, de entender o vocabulário de palavras, né? Então traz a palavra expoente, em vez de falar que ele é uma pessoa importante, em vez de falar que ele é legal, ele traz a palavra expoente ali. Aí você deve se perguntar, professor, é de propósito ou não é? Não sei, mas é o Enem, né? É o Exame Nacional do Ensino Médio, então expoente da poesia produzida no Brasil na década de 1970 e o autor de composições representativas de Tropicália. Torquato Neto mobiliza nesse texto, então a palavra central é a palavra mobiliza. Né? O que o autor mobiliza nesse texto?
Quem ele é, o que ele faz, não importa. O que importa é o que ele mobiliza. Vamos ver, então, o que ele mobiliza. Mobilizar, você sabe o que é. Mobilizar é você convencer as pessoas sobre uma ideia. Né? É você tentar adquirir seguidores por você ou por uma ideia. Vamos ver, então, o texto. Ponte intransferível. Escute, meu chapa, um poeta não se faz com versos. É o risco, é o risco. É estar sempre a perigo sem medo. É inventar o perigo e estar sempre recriando dificuldades, pelo menos maiores. É destruir a linguagem e explodir com ela. Nada no bolso e nas mãos. Sabendo, perigoso, divino, maravilhoso. Vamos entender, então, esse parágrafo fala, vamos ler de novo. Pessoal, é assim o português, é ler, você volta, lê de novo, lê com atenção, tem calma. Eu não sei o que está falando nos outros parágrafos, e para ser sincero, essa pergunta eu não li direito, eu li bem rápido para passar para vocês, né? Mas o que importa não é a gente se estressar, é ler devagar, né? Vamos lá. Fala sobre o ato de ser poeta, né? Que é sempre estar sempre a perigo e sem medo. Um poeta não deve ter medo. Um poeta que tem medo não deveria ser poeta, porque o poeta ele justamente trabalha com palavras, ele precisa se expressar. E para você se expressar, não pode ter medo. Ele fala sobre inventar o perigo, estar recriando dificuldades, destruir a linguagem e explodir com ela. Então, um poeta, às vezes, se ele precisar destruir com a linguagem, ele destrói. Ele escreve tudo errado se precisar no texto dele. Tem vários poemas que têm palavras erradas. Né? Ele destrói com a linguagem. Né? Mas ele também pode explodir com ela. Então, o poeta ele pode estragar, tentar estragar a linguagem, mas, por outro lado, também ele pode explodir com a linguagem. O sentido de explodir era o sentido de um poema que chama a atenção e que revoluciona o pensamento dos intelectuais, digamos assim. Né? Então, o poeta ele pode tanto destruir as palavras, quanto também delas fazer uma bomba. Uma bomba crítica, digamos assim. Poetar é simples, como 2 e 2 são 4. Sei que a vida vale a pena. Difícil é não correr com os versos debaixo do braço. Difícil é não cortar o cabelo quando a bara pesa. Difícil para quem não é poeta é não trair sua poesia, que pensando bem não é nada, se você está sempre pronto a temer tudo, menos o ridículo de declamar versinhos sorridentes. Então ele fala que quem quer fazer poema não tem que ter medo de nada, né? É sair por aí e ainda por cima sorridente, mestre de cerimônias, herdeiro da poesia, dos que levaram a coisa até o fim e continuam levando, graças a Deus. Então, o poeta, acima de tudo, ele é uma pessoa otimista, que leva um sorriso no rosto, que leva palavras para as pessoas, né? Um mestre de cerimônias é uma pessoa que deixa uma cerimônia mais bonita. E realmente, uma cerimônia que tem um poema, ela fica mais bonita. Então, o poeta é esse cara que leva as palavras para deixar a vida mais feliz, né? Para enfrentar as dificuldades de forma mais sorridente, né? E fique sabendo, quem não se arrisca não pode beirar. Citação: leve um homem e um boi ao matadouro. O que beirar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Adeusão. E essa aí não entendi. Vou ler. E fique sabendo, quem não se arrisca não pode beirar. Quem não se arrisca não pode beirar. Então, todo mundo que se arrisca tem que beirar. Quem não se arrisca não pode beirar. Citação: leve um homem e um boi ao matadouro. Quem beirar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Então, quem beirar mais na hora do perigo entre o boi e o homem é o homem. O que beirar mais na hora do perigo é o homem, nem que seja o boi. Então, às vezes, o homem beira mais do que o boi. E é verdade. Porque o homem ele tem a capacidade de entender a situação. Né? A pergunta é,
Expoente da poesia produzida no Brasil na década de 1970, o autor de composições representativas de Tropicália, Torquato Neto, mobiliza nesse texto. Então, o que ele tenta mobilizar no texto? Que é um texto que fala sobre poema, sobre o ato de ser poeta. Ele fala muito sobre não ter medo, né, de você enfrentar as dificuldades, certo? E que o homem tem que ser homem, o homem tem que deixar de ter deixar de ser medroso e enfrentar as dificuldades, né? É, gírias, então nós temos o quê? A mobilização de gírias e expressões coloquiais para criticar a linguagem adornada da tradição literária então vigente. Essa linguagem adornada fala sobre aquela linguagem rebuscada, bonita, difícil, né, de entender, assim, com palavras antigas. Então, será que é isso que ele tenta mobilizar? Né? Ele tenta criticar essas palavras difíceis e valorizar palavras fáceis, gírias? Ou será que o autor mobiliza as intenções satíricas e humorísticas para delinear uma concepção da poesia voltada para a felicidade dos leitores? Ou seja, ele mobiliza a intenção do riso, da risada, do deboche, da brincadeira, né, no sentido irônico, e ele tenta delinear, assim, ele tenta nos convencer de que a poesia tem que ser voltada para a felicidade dos leitores. Ou será que ele mobiliza frases de efeito e interpelações? Interpelações são pedidos, né, que ele faz durante o texto ao leitor para ironizar as tentativas de adequação do poema ao gosto público. Ou seja, para ele, o poeta não precisa se encaixar com o público dele. O poeta ele não tem esse dever de escrever o que as pessoas querem que ele escreva. O poeta ele escreve o que ele quer, né? Então, será que é isso que ele tenta mobilizar no texto dele? Será que ele tenta mobilizar essa ideia, né, dessa ironização ao poema, ao gosto público, ironizando esses poetas que escrevem o que as pessoas querem? Lembrando que ele fala sobre a questão de ter medo, né? Não devemos ter medo. Então, a pessoa que tem medo, ela fala o que os outros querem ouvir, certo? Uma pessoa que não tem medo, ela fala aquilo que vem na telha dela. Será que ele tenta mobilizar recursos da escrita em prosa e nas noções do senso comum para enfatizar as dificuldades inerentes ao trabalho do poeta? Então, ele traz ali os recursos de escrita em prosa, esse texto é escrito em prosa, tá? Ele não é um poema. O que é uma prosa? É uma conversa. E é tipo uma conversa esse texto. Ele fala, fique sabendo, né? Escute meu chapa. E no final ele fala, adeusão. Então, será que é isso? Será que é a letra D? Recursos da escrita em prosa e noções do senso comum para enfatizar as dificuldades inerentes ao trabalho do poeta? Que o poeta tem uma vida difícil, né? Falando que é difícil ser poeta. Essa parte de noções do senso comum é a mesma parte que ele fala ali do boi. Leva um homem e um boi para o matadouro. Essa é uma coisa de senso comum, né? Todo mundo sabe o que acontece. E a letra E, será que ele tenta mobilizar no texto referências intertextuais, né? Intertextuais é uma referência com outros textos. Ele tenta pegar um outro texto e trazer para o texto dele, né, relacionar dois textos, misturar dois textos em um, para defender a importância de uma atitude destemida ante os riscos da criação poética. E que ele tenta defender a importância de não ter medo, que é destemida e não ter medo em frente aos riscos da criação poética. Qual vocês acham, então, que é a resposta que mobiliza, né, que mostra que ele mobiliza no texto? Também é uma questão difícil, eu sei. Então, o pessoal ali está respondendo. Bom, nós temos uma divisão entre B, D e E.
E a resposta é E. Porque ele tenta mobilizar as pessoas no sentido da palavra medo, que nem eu falei. Ele diz que um poeta não pode ter medo. Então ele defende isso com anedotas, que essa anedota é a anedota do homem e do boi. Né? Essa é uma piada. Então ele faz isso tentando defender a importância de não ter medo para criar um poema. A letra D realmente parece mesmo que né? Parece mesmo. Mas no texto não fala sobre as dificuldades de ser poeta, só fala que o poeta ele não pode ter medo. Né? Não fala que o poeta ele sofre, ele tem dificuldade, que ele que a vida dele é difícil, que é ruim ser poeta, que é complicado, que não é uma reclamação de ser como ser poeta. Não, ele parece ter muito orgulho de ser poeta, mas ele diz que poeta para ser poeta mesmo tem que não ter medo, tem que ter coragem para ser poeta. Então, seria a letra E. Que a gente já viu na última aula. Então, pessoal, a gente acabou a parte ali de simulado, vamos estudar um pouco de português. Eu vou passar uma revisão sobre várias coisas aqui e queria dizer, como eu sempre digo, que é uma revisão. Então, se vocês depois dessa aula não entenderam, ou durante a aula também, não entenderam alguma coisa, querem que o professor faça um atendimento individualizado, eu posso atender vocês, me chamem no particular e falam assim, professor, tu ensinou na aula sobre tal coisa, eu queria que tu explicasse melhor aquilo. Eu explico. Ou durante a aula também vocês podem me interromper e solicitar que eu explique de uma maneira mais completa, tá? Então, a gente vai estudar um pouco sobre tipos de predicado, né? Existem dois tipos de predicado. Mas antes de falar de predicado, eu quero ensinar o que é um predicado. O predicado é o que se fala sobre o sujeito. Né? Nós temos o sujeito da frase, por exemplo, os operários estavam revoltados. Quem estavam revoltados? Os operários. Esse é o sujeito. O que os operários estavam? Né? O que eles estavam fazendo? O que a gente sabe sobre eles? Que eles estavam revoltados. Esse é o predicado. O predicado é aquilo que se fala sobre alguém, o que a pessoa faz ou o que a pessoa é. Né? Sujeito é quem, e o predicado é o que. É simplesmente isso. Existem dois tipos de predicado: predicado nominal e o verbal. O verbal tem uma ação, uma coisa que está acontecendo, uma coisa que eles estão fazendo. O nominal não tem uma ação, tem uma característica. Então fala aquilo que a pessoa é, não o que ela está fazendo. Existe diferença entre fazer e ser ou estar. Então, a frase que eu falei antes, reflitam, é uma frase de predicado verbal ou nominal. A frase era assim: os operários estavam revoltados. Eu falei que os operários fizeram? Não. Só falei que eles estavam revoltados. Eu falei que eles tinham um sentimento. A característica deles era estarem revoltados. Então, predicado nominal. Agora, se eu falar assim, os operários desistiram da obra. Opa, nós temos uma ação. Desistiram. Largaram a enxada, largaram o cortador lá, largaram todas as ferramentas e foram embora. Então, eles fizeram algo, predicado verbal. E tem também ali o tal do predicado verbo nominal. Esse ele ocorre menos, mas eu posso tentar explicar da seguinte forma, juntando as duas coisas. Os operários estavam revoltados e desistiram da obra. Então nós temos uma parte que é a característica, o sentimento deles, e a outra parte que é o que eles fizeram a partir daquele sentimento. Quer ver um outro exemplo? O engenheiro estava preocupado, então chamou
um representante da empresa. Então, primeiro vamos lá. O engenheiro estava preocupado, o sentimento, a característica dele. Não, ele não fez nada ainda. Agora, se eu falou o que ele fez, ele chamou um representante, né, dentro da mesma frase, aí nós temos um predicado verbo nominal, porque mostra como ele estava, né, estava preocupado, o sentimento dele, né, a característica dele, e nós temos uma ação que ele fez. Esse é um predicado verbo nominal, né. Outro exemplo de predicado verbo nominal é quando nós temos um advérbio. Por exemplo, os operários desistiram tranquilamente da obra. Então, eles desistiram tranquilamente. Eles não só desistiram. De que modo eles desistiram? Tranquilamente. Então, tem o verbo nominal, porque nós temos uma ação, que é desistir, mas também nós temos a característica dessa ação, que é desistir tranquilamente, e não rapidamente. Se fosse rapidamente, também seria verbo nominal. Outro exemplo. Preocupadamente, o engenheiro chamou o chefe da empresa. De forma preocupada, ele chamou. Então, nós temos uma característica e também uma ação no verbo nominal. Dúvidas? Então, eu vou seguir. Falar um pouco sobre conjunções agora. Eu vou explicar para vocês de forma rápida todas elas, tá? As conjunções, elas não podem, devem ser usadas na redação. Então, existe uma conjugação que indica uma causa pelo que se deve lutar, uma causa que se deve se preocupar. Quando eu quero dizer uma causa, eu vou usar o porquê, já que, por exemplo, ele não fez o trabalho porque ele não tem o livro. Vamos pegar lá no Enem, na redação, eu posso falar assim, os jovens precisam de incentivos porque tem um futuro pela frente. Esse é um exemplo, vou usar o porquê, o visto que, o já que, né? Então você vai usar uma causa para tentar convencer as pessoas, ó, tem essa causa. Então ele não fez o trabalho, qual foi a causa disso? Né? Porque ele não tem o livro. Né? Então a causa dele não ter o livro, né, fez com que ele não fizesse o trabalho. Isso causou não fazer o trabalho. Então outro exemplo, existe racismo no Brasil, já que foram noticiados muitos casos, já que no noticiário se fala sempre sobre isso, né? Então, esses são os causais. Existe a comparativo, quando você quer comparar uma coisa com outra, né? Por exemplo, quer comparar o Brasil com os Estados Unidos, quer comparar o Brasil com a Venezuela. Então, você usa o como, o quanto. Ele fala mais que um papagaio, por exemplo, tem ali. O Brasil é mais grande do que a Venezuela. Ou o Brasil é mais pobre que os Estados Unidos. A concessiva, como diz ali, concessão para conceder. Então, nós temos uma ideia de um problema, né? Mas que, mesmo com aquele problema, conseguiu se dar uma volta por cima daquilo. Por exemplo, embora estivesse cansada, fui ao shopping. Né? Além do embora, tenho ainda que, se bem que e o mesmo, também indica concessão. As condicionais também podem ser usadas na redação quando você quer indicar uma condição para que algo aconteça. Por exemplo, o racismo só irá acabar caso o governo faça algo. Uma frase bem simples, mas indica uma condição. Conformativa. Conformativa também é usada na redação quando você vai citar algum pensador. Por exemplo, segundo Kant, você fala o que o Kant disse. Eu não entendo muito de filosofia. Mas, enfim, você pode chamar alguém para o seu texto, segundo Paulo Coelho, segundo Marx, segundo Cortella, segundo fulano. Então, você vai usar o conformativa, as conjunções. As consecutivas têm uma consequência. De tão feliz que eu estava, eu desmaiei. Né? De tão violenta é a polícia que eles bateram no indivíduo. Então, tem uma consequência. Tem um problema e uma consequência de problema. Finais é para finalidade.
E você vai usar mais no final da tua redação. Por exemplo, para que a sociedade não seja racista, deve ser feito tal coisa. Você vai usar o para que ou a fim de que. Proporcionais, então é a proporção. Quanto mais se faz isso, mais você faz aquilo. Tem um exemplo ali, quanto mais ela estudava, mais felizes seus pais ficavam. Ou numa redação você pode falar assim, quanto mais investimento, melhor a qualidade da educação. A proporção. Temporais. Temporais indica tempo. Quando fizer isso, antes que fizer isso, depois que fizer isso, logo que fizer isso. Né? Um exemplo. Depois que a escravidão acabou, os negros sofreram com preconceito, enfim. Uma palavra que indica tempo. Agora, ainda em 3 minutos dá para eu explicar isso. Nós temos os outros tipos de conjunções, que são as aditivas, adversativas, alternativas, conclusivas e explicativas. Então, quando você está falando uma ideia e você quer adicionar outra ideia, você usa o e. Por exemplo, os negros sofrem preconceito e sofrem, entre parênteses, né, discriminação. Preconceito e discriminação. Tem o nem também, que é o contrário do e. O nem, em vez de adicionar algo, é aditivo, né? Mas em vez de adicionar uma coisa a mais, ele diz uma coisa que não é feita. Por exemplo, que a geração nem, né? Nem estuda, nem trabalha. Não faz isso e nem aquilo. Né? E tem outros. Adversativa, ideia contrária. Então você está seguindo uma ideia, mas você quer mudar a sua ideia para o contrário. Vamos pegar um exemplo ali de cotas raciais, né? Existem cotas raciais, mas nem todos os negros conseguem se formar. Isso é uma suposição, não sei se isso acontece. Então você traz uma ideia contrária. Alternativas. Alternativas você vai trazer ideias diferentes. Ou se faz isso, ou se faz aquilo. Né? Ou você estuda, ou você trabalha. No caso, num momento que não dá para fazer os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, ou se acaba o racismo, ou sofreremos por muito tempo. Então, ou é feito isso, ou vai acontecer aquilo. Conclusivas, então, indica uma conclusão de uma ideia. Geralmente é conclusivo, você vai usar no final da sua redação. Por exemplo, possui um bom histórico profissional, logo não ficarás desempregado. Vamos falar então da redação, você vai falar assim. As famílias são racistas, por isso os jovens também são. Enfim, é uma frase que me veio agora em mente. Então você vai trazer uma conclusão. Já que é assim, acontece tal coisa. Né? E explicativa. Explicativa é uma das mais usadas para explicar alguma coisa. Usar o porquê, o pois. Né? O racismo existe porque as pessoas aprendem na família. Ou porque isso está no DNA de algumas pessoas. É uma explicação um pouco feita rapidamente, mas é o que eu pensei para falar. Então, explicativas é isso, né? Então, pessoal, eu teria outros conteúdos que vão ficar para a próxima aula, que é sobre concordância nominal. A concordância nominal, ela não é tão lembrada pelas pessoas, mas tem umas coisas da concordância nominal que, se você errar, desconta ponto na redação. Concordância nominal que eu vou ensinar para vocês é quando nós temos que usar o plural ou o singular. E tem várias regrinhas de coisas que podem para o plural ou podem para o singular e que não podem e vice-versa, e que precisa ser aprendida para você não ter pontos descontados lá na sua redação. Né? Às vezes você, por causa de um S, você é descontado de você 30, 50, 100 pontos. Então, a aula que vem vai ser sobre, além de simulado do Enem, também a gente vai falar sobre concordância verbal e nominal, né? Erros de concordância que aparecem no nosso dia a dia, a gente nem percebe, né? Então vai ser uma aula que eu gosto muito desse assunto. Vou dar atividades também que eu preparei aqui para vocês interagirem
e aprenderem comigo sobre esse assunto. Quero agradecer a todos que ficaram até aqui, desejar para vocês um bom fim de semana, Deus abençoe. Qualquer dúvida, eu vou estar aí com o número no WhatsApp, no grupo, para vocês me chamarem. E para finalizar, eu vou mandar em alguns minutos um quiz sobre conjunções para vocês fazerem e praticarem essas palavras aí que são palavras-chave para fazer uma boa redação. Valeu?